cheguei há pouco de viagem, vinda da cidade de Manaus, no estado do Amazonas, onde hoje pela manhã organizamos uma excelente audiência pública de duas comissões do Senado Federal, Comissão de Meio Ambiente e Comissão de Meio Ambiente e Fiscalização e a Comissão de Ciência e Tecnologia. Audiência que aconteceu no auditório da SUFRAMA, Superintendência da Zona Franca de Manaus, e contou com a participação muito importante de representantes da sociedade, de todos os setores que estão direta ou indiretamente envolvidos com o tema CBA, que é o Centro de Biotecnologia da Amazônia. Lá estiveram e participaram da audiência também senador Valdir Raupp e deputada Conceição Sampaio, além de deputados estaduais. Senadora Sandra, como ela própria colocou aqui, não pôde estar, assim como o senador Omar também não pôde estar. Mas eu creio que esse debate que nós realizamos hoje é um passo muito importante na busca da resolução de um problema que envolve esse Centro de Biotecnologia há 13 anos. Há 13 anos o problema perdura, mas tenho certeza que com a boa vontade do governo federal e o acompanhamento muito próximo, cotidiano, pela bancada federal deste tema, nós chegaremos até o final do ano com a questão resolvida. Mas vindo do aeroporto para cá, senhor presidente, eu estava ouvindo os pronunciamentos. E estava aqui dessa tribuna um senador de São Paulo, do PSDB de São Paulo, a fazer um pronunciamento, uma análise da política brasileira, uma análise da situação econômica de nosso país e, no fundamental, todo o pronunciamento estava cercado no fato em procurar justificar o porquê que ele defendia o impeachment no Brasil. Engraçado, senhor presidente, que esse pronunciamento eu ouvi quando estava vindo do aeroporto para cá. Mas quando eu estava no avião, eu aproveito e leio todos os jornais, nossa viagem é um pouco longa, são quase 3 horas de viagem, eu vinha lendo os jornais e das poucas vezes que eu consigo ler o jornal inteiro, do editorial aos artigos, tudo, é quando eu estou dentro do avião, senador Paim. E li um artigo assinado pelo senador Aécio Neves, ex-candidato a presidente da República e que perdeu as eleições para a presidente Dilma. O título do artigo publicado hoje na Folha de São Paulo pelo senador Aécio Neves é Made in Brasil. Bem sugestivo o título, né? E numa parte do artigo, ele diz o seguinte, ele fala da crise no mesmo tom em que falou o senador a que me referi dessa tribuna no dia de hoje. E no meio da matéria ele diz o seguinte, eu faço questão de ler uma parte desse artigo. Não adianta culpar o mundo. Quem não cresce é o Brasil, que ostenta um dos piores desempenhos entre os emergentes. A crise é 100% nacional, criada e alimentada no Brasil, com insumos preparados nos laboratórios petistas. O governo não apenas demorou a enxergar a crise, como postergou as medidas de correção e perdeu importantes oportunidades possíveis de reorientar o país para o crescimento. Ou seja, fica claro, senhor presidente, que diferente do que eles tentam dizer, e eu ouvi também no pronunciamento que me antecedeu, do senador do PSDB de São Paulo, que, aliás, foi o candidato a vice na chapa de Aécio Neves, ele dizer o seguinte, não, eu defendo o Brasil, eu não quero impeachment, mas não tem outro jeito. Porque a economia está desorientada, porque eles fizeram a crise, eles são o culpado da crise. Ora, senhor presidente, eles apenas falam da boca para fora o fato de que querem ajudar o Brasil a sair da crise. Isso não é verdade. No fundo, o que eles querem é derrubar a presidenta Dilma. E aí, eu ouvi, um tempo desses, um outro pronunciamento do candidato derrotado a presidente, dizendo que estendeu a mão à presidente, logo depois das eleições, e ela não acatou esse aceno da busca da unidade. Opa! O que o Brasil inteiro sabe não é que ele tenha estendido a mão. O que o Brasil inteiro sabe
é que, fim das eleições, ele entrou com processos, não um, vários processos no Tribunal Superior Eleitoral, questionando a legitimidade do mandato da presidenta Dilma. E nós, a subir dessa tribuna, senador Paim, dizendo: acabou, as eleições acabaram, vamos nos unir em nome do Brasil, mas o discurso continua sendo o mesmo. Para não ficar muito chato, eles dizem: não, estamos tentando ajudar. Não queremos que o Brasil fique numa situação pior. Mas, na prática, o que eles fazem é apenas isso, deturpando a realidade. Eu acabei de ler aqui parte desse artigo denominado Made in Brasil. Mas no mesmo jornal, edição de hoje, o mesmo jornal que publicou o artigo do senador que perdeu para a presidente Dilma as eleições, no mesmo jornal diz o seguinte: desaceleração se espalha e traz desafios para países latinos. Aí mostra que o problema não é só do Brasil, talvez o nosso problema econômico seja um pouco maior do que problema vivido no Chile, do que na Colômbia. Porque o preço das exportações e o peso das exportações para a nossa economia é muito forte. O preço, o valor das commodities para a nossa economia é muito forte. Veja, senhor presidente, o que caiu no mundo foi o preço das commodities. Tanto é que os países que mais exportam commodities são aqueles que mais sofrem. Por que a crise econômica na Rússia é muito maior do que a nossa? Porque a Rússia depende muito mais da produção de petróleo e gás natural do que nós dependemos da nossa Petrobras. Então, veja, não foi o Brasil nem a presidente Dilma que determinou que o preço do barril do petróleo mundialmente, senador Paim, caísse de $150, $140 para menos de $40, que é o que chegou nos Estados Unidos, o valor ser comercializado há 2 semanas nos Estados Unidos. Mas é a presidente Dilma culpada? Parece que é, que ela que determinou, no âmbito internacional, que caísse o preço do petróleo. Eu tenho uma outra matéria aqui que mostra, senhor presidente, que trata da questão do peso da Vale e da Petrobras nas exportações. E diz o seguinte a matéria: peso da Vale e Petrobras nas exportações desaba. Veja, Vale do Rio Doce, uma empresa privada, que, aliás, foi uma das que foram privatizadas na época em que eles eram governo, foram privatizadas a preço de banana. Ingressamos com muita ação no Ministério Público Federal, mas, como engavetador, não era nenhum daqueles que constavam da lista tríplice apontada pelo Ministério Público na época, era o amigo do poder. O amigo do poder, na época, arquivou a representação. Mas diz a matéria aqui, mostra as exportações totais do Brasil no ano de 2011, senador Paim, ultrapassaram a casa dos 118 bilhões de dólares. Sendo que 54 representava as 40 maiores e mais de 25 bilhões Petrobras e Vale juntos em 2011. Vamos pular para 2014. 2014, as nossas exportações caíram para 110 bilhões de dólares. Em 2011, repito, foram 118 bilhões de dólares. Em 2014 caíram para 110 bilhões de dólares. Sendo que a participação da Vale do Rio Doce e da Petrobras juntas foi um pouco acima de 15 bilhões de dólares, o que tinha sido mais de 25 no ano de 2011. Não, mas diz ele aqui que a culpada de tudo é a presidenta Dilma. Ela é a culpada de tudo. Ela criou a crise, ele fala e repete, escreve e assina. Eles dizem, ela é a culpada de tudo. Veja, eu não estou aqui, senhor presidente, de jeito nenhum para tentar dizer que o Brasil está muito bem, obrigada, que nós não estamos vivendo problema. Nós estamos vivendo um problema na nossa economia, sim. Como em 2008 foi os Estados Unidos que foi a bancarrota. Em 2000 foi os Estados Unidos, a Europa. E o Brasil, como atravessou esse período, muito bem, obrigada. Muito bem, não perdemos nenhum emprego de nossos trabalhadores, pelo contrário, direitos sociais foram ampliados, o emprego foi garantido e mantido.
Mas nunca nenhum deles subiu na tribuna para dizer isso, que graças à política de incentivo ao investimento no Brasil e de garantia do direito dos trabalhadores. Então, veja, é óbvio que diante de uma crise do capitalismo, a crise econômica mundial prolongada, é óbvio que ela bateria as nossas portas. É óbvio. Agora, daí, senhor presidente, para dizer que a presidente é culpada de tudo, que ela perdeu o controle, que fez tudo errado, que o primeiro mandato foi uma sucessão de erros e que agora tem que recuperar. E, aliás, ainda dizem que são 2 ministros da Fazenda, não é? Eu mesmo tenho crítica, meu partido tem críticas duríssimas. A condução da política econômica, temos críticas duras à condução da política econômica. Agora, daí para dizer que ela é culpada de tudo, isso diz quem quer apeá-la do poder, sem nenhuma razão, porque a democracia foi conquistada com muita luta de muita gente em nosso país, e nós temos uma Constituição que tem que ser respeitada, mas eles buscam de todo jeito, de toda forma, encontrar um crime que envolva a presidenta, e chega ao ponto de dizer, se não tem, inventa, É isso, presidente, senador Paim, que está acontecendo no Brasil. Por isso que muitas das pessoas falam, e eu concordo, que a crise política é maior do que a crise econômica. E não me canso de dizer, o clima na Rússia, que vive um problema, uma depressão na economia, uma recessão que ultrapassa a casa dos 4,5%, 5%, o clima é de muito mais unidade. E lá o povo diz o seguinte, já passamos por momentos difíceis e vamos passar por esse também. Então, o que o Brasil precisa é disso, mas não. Eles querem encontrar de qualquer jeito alguma coisa contra a presidente para tentar substituí-la no poder. Senhor presidente, as eleições foram uma das eleições mais duras que nós tivemos, mas também uma das mais disputadas, por isso mais duras, e das mais bonitas que eu já vi. E eu não tenho dúvida nenhuma. O presidente Dilma ganhou a eleição na política. O povo, conscientemente, por uma margem que não foi muito grande, mas uma margem significativa de diferença, preferiu a presidente. Porque comparou uma e outra proposta, uma e outra política, e elegeu a presidente Dilma. Elegeu. Eu digo àqueles servidores que estão paralisando, fazendo greve por aumento salarial, que eles têm toda a razão. Aliás, a minha vida inteira foi de fazer movimento e movimento sindical, como Vossa Excelência tem razão. Agora, o que eu costumo dizer que se outro projeto político estivesse em curso no Brasil, a situação deles seria muito pior, porque tem artigos hoje que compara membros do Partido dos Trabalhadores e daqueles que apoiam, diz que são os de mais esquerda, com os bolivarianos, os que defendem o Estado forte, o Estado pesado. Eu digo que, com muita consciência, com muito orgulho, defendo um Estado forte. Eu não sou daquelas que defendem o Estado mínimo e que tudo fique para a iniciativa privada, não. Porque quanto menor for o Estado, maior será a pobreza de muita gente. Quando eu venho aqui para defender a mão forte do Estado na questão do petróleo, é porque essa é a única forma que nós temos de elevar a situação da educação no Brasil. É a única forma que a gente tem. Então, eu defendo com muita consciência. Agora, é óbvio, esse Estado tem que ser um Estado livre das ações de corrupção, tem que ser um Estado competente, tem que ser um Estado eficiente, com muita dedicação de seus servidores, Esse Estado defendo com muita tranquilidade, senhor presidente. Mas aí, veja, do ponto de vista das saídas econômicas, depois de muito tempo, ou pela primeira vez, se encaminha ao Congresso Nacional um projeto que prevê a realização de um déficit ano que vem. Um déficit que é forte, porque significa que o governo terá mais gastos do que recursos para cobrir esses gastos. E fazendo uma análise, senador Paim, uma análise profunda do tipo do gasto do governo, a gente percebe que uma mudança tem que acontecer o mais rapidamente possível. E essa mudança é a diminuição do valor da taxa dos juros.
Senador, eu sei que Vossa Excelência é um ardoroso defensor e Vossa Excelência sabe que meu partido também. O que nós não podemos fazer é coro com quem não quer resolver o problema da economia do Brasil. Dizem isso, mas no fundo o que querem e assim agem é para derrubar a presidente. Eu acabei de ler o artigo assinado pelo senador Aécio no dia de hoje, que diz que a crise foi criada aqui, inventada por ela, a presidenta Dilma. E eu mostrei que não, é um reflexo. 15% foi o valor das exportações que caíram, foi o percentual que caiu das exportações do Brasil para o continente sul-americano. 15% só este ano. 15%. Então, é óbvio que nós vivemos dentro de um conflito internacional. Ou foi a Dilma que mundialmente diz, vamos derrubar o preço do petróleo, está caro demais, vamos baixar de 140 para 40 dólares o barril. Vamos baixar o valor do minério de ferro? Claro que não. Então, a diferença é essa. Nós não podemos fazer coro com aqueles que criticam os juros, não porque querem consertar a economia, mas porque querem desmoralizar a presidente. E eu creio, e aí também nos jornais de hoje mostra que o que cresceu do ano passado, os gastos que cresceram do ano passado para esse ano, não foram gastos com a Previdência Social. Os gastos com a Previdência Social, e nós temos aqui o senador Garibaldi, que já foi ministro da Previdência Social do Brasil, os gastos da Previdência do ano passado para esse ano, eles não cresceram nem 3%, senador Paim, nem 3%. Não cresceram os gastos com a Previdência. Com o pessoal, a mesma coisa, 241 bilhões no ano de 2014, do ano de 2014, e uma projeção de 239 para esse ano, ou seja, cai. Há uma economia com o pessoal, há uma economia efetiva com o pessoal. Transferência para estados e municípios também caiu, porque cai a arrecadação, cai as transferências. Custeio e consumo, o crescimento foi residual, o crescimento foi abaixo da inflação, residual. Seguro-desemprego e abono, residual o crescimento. Agora, o que cresceu? Aí, senador Lindbergh, quase 25%. Os juros. Veja, nós já começamos a reformas e já fizemos, atualizando a questão do seguro-desemprego, diminuindo uma série de incentivos fiscais que tinham. E agora? Agora está na hora de atacar os juros. Quando a gente fala do elevador de cima, e o meu partido escreve, a gente escreve e assina, entrega para o presidente, entrega para todos os ministros a nossa opinião, porque nos sentimos responsáveis por esse governo, porque vamos à rua para defender esse governo, sem qualquer tipo de temor, porque sabemos que o momento é de dificuldade, mas esse é o melhor projeto para o país. Não tenho dúvida nenhuma, meu partido não tem dúvida nenhuma quanto a isso. Mas é preciso decidir, porque aquela é a velha história. Acende a vela para um santo, tirando do outro. Como diz no ditado popular, senador Paim, cobre-se um santo descobrindo o outro. Não pode ser assim, não pode. Então, os juros têm que baixar, porque economizamos muito de um lado, muito, não tem mais nada nem de onde tirar, tanto que a peça orçamentária, projeção para o ano que vem com déficit, porque não há mais despesas a diminuir, mas o juro continua lá na casa superior aos 14%, sendo a maior taxa de juros do planeta. Então, eu creio, senhor presidente, que, primeiro, as máscaras precisam cair. E, caindo as máscaras, as pessoas têm que se decidir. Ou querem ajudar o país, ou querem derrubar a presidenta Dilma. Tudo isso que nós estamos vendo, eu repito, não são atitudes de quem efetivamente queira uma nova governança, não são essas atitudes, são atitudes de quem pretende transformar a situação, a crise política, numa verdadeira guerra política. Sabem eles melhor do que a gente que impeachment não se faz e nem se declara a partir de um desgaste de um governo, mas se faz a partir de bases reais. E eles estão, repito, malucos para descobrir as bases reais, porque acham que quanto maior o desgaste político da presidente, maior serão as condições para que qualquer besteira sirva de razão para tirar a presidente do poder. Então, senhor presidente, penso que nesses dias teremos muitos debates a fazer, acho que o Senado está no caminho certo, nós precisamos avançar no debate da Agenda Brasil,
discutir como fazer com o orçamento e como garantir uma receita maior para o governo federal, mas agindo e atuando ali, no ponto certo onde deve ser atuado.